aqui dois exemplos, né, para enfatizar o uso dessa relação. Um foguete está no espaço sideral, longe de qualquer planeta, quando seu motor é acionado. Na primeira etapa da queima, o foguete expele, né, 1 sobre 120 avos da sua massa, com uma velocidade relativa igual a 2.400 metros por segundo. Qual é a aceleração inicial do foguete, né? Que é uma interrogação. Esqueci. Então, dm/dt é igual a menos, né, m0 sobre 120, né, em 1 segundo, né? Ou seja, isso é igual a menos m0 sobre 120, né? A aceleração é menos v externo sobre m0 dm/dt. dm/dt a velocidade é 2.400 metros por segundo, m0, e dm/dt, que a gente acabou de calcular, é menos m0 sobre 120 segundos. Isso me dá uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado, ou seja, uma aceleração bastante alta, né? Tá certo? Então, a gente usou as informações do problema, a definição de dm/dt, né? A gente tem a fração da massa que saiu, tá certo? E a gente encontra quem é dm/dt, substitui na aceleração e encontra a aceleração final. Um outro exemplo é o cálculo da velocidade, né? Suponha que 3/4 da massa inicial m0 do foguete, do exemplo anterior, né, seja combustível, de modo que sua massa final é m a m0 sobre 4. Imagine que o combustível seja consumido a uma taxa constante no intervalo tempo total igual a 90 segundos. Se o foguete parte do repouso em nosso sistema de coordenadas, calcule a velocidade nesse instante final, né? Opa. Aí, o que é que a gente tem? A gente tem que V igual a V0 mais V expelido é logaritmo de M0 sobre M. A condição do problema diz que M é M0 sobre 4. Eu substituo aqui, né, M0 sobre 4, dá ln de 4, né? Isso aqui fica a velocidade inicial, ele partiu do repouso, mais a velocidade expelida, que é dado no exemplo anterior, 2.400, vezes o logaritmo de 4, isso me dá 3.327 metros por segundo. Então, são dois exemplos bem simples para você ver, né? Isso aqui é um material complementar para você entender que, quando você fala de segunda lei de Newton, existem problemas que têm também a variação da massa com o tempo, né? Então, quando você escreve que a força é igual à derivada do momento com relação ao tempo, você tem que ter cuidado que, às vezes, o momento, que é massa vezes velocidade, quando você abre esse operador diferencial, aparece uma derivada da massa com o tempo, tá certo? E pela regra do produto, e o outro termo é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, na maioria dos casos, a derivada da massa com o tempo é zero, e a segunda lei de Newton fica bem bonito, força igual a massa vezes aceleração. Mas em alguns casos, como esse, não. Você tem um termo a mais, que é o termo de variação da massa com o tempo, tá certo? Então, com essa aula de hoje, a gente finaliza o nosso capítulo de conservação do momento. E agora vocês ficam com a tarefa de resolver os exercícios do livro de vocês, né? Que não são poucos, né? Então, é interessante que vocês comecem logo. Na sequência aí eu vou escolher alguns 2 ou 3 aí, bem específicos, para resolver, e vou postar para vocês, tá certo? Mas o trabalho agora é com vocês. É resolver todos os exemplos do livro com cautela, né? Ver as análises que eu fiz dos exemplos, e aí a partir disso passar para os problemas do livro. Então, na próxima aula, eu já começo o próximo capítulo, que é o capítulo de rotação, tá certo? Então, até uma próxima aula.